Olá pessoal, muito bom dia. Hoje quarta-feira, ó, hoje eu já acordei, né? Hoje já estou mais bonito do que já sou, né? Então, né, vamos hoje para nossa aulinha de filosofia. Pessoal, hoje nós vamos terminar o capítulo 10, tá? Então é muito importante, né, que vocês abram a apostila, estando com ela ao seu lado, na página 178, apostila 2 de filosofia, capítulo 10. Se lembram que semana passada eu tinha comentado com vocês acerca da escolástica, né, de São Tomás de Aquino, da Suma Teológica, e tinha comentado também com vocês, né, do que como é que se vai ser os caminhos, as vias na concepção de São Tomás de Aquino para se chegar, se alcançar a esse Deus cristão católico, até porque ele pertencia a uma ordem religiosa, né, católica, né, ele era um consagrado, além de ser um padre. Bom, faltou abordar o tópico 3.2, que aborda a relação igreja-estado. Pessoal, na concepção de São Tomás de Aquino, na verdade, igreja e estado caminham lado a lado. Assim como, por exemplo, fé e razão, assim como, por exemplo, filosofia e teologia. Então, na verdade, qual é a questão? Para que o ser humano conseguisse melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, ele deveria, né, obedecer, na verdade, às leis morais, né? Mas, na verdade, esse ser humano, além de obedecer às leis morais, essas leis elas teriam três divisões na concepção de São Tomás de Aquino. Na verdade, vamos nós, a lei natural, na verdade, é o que serve de conservação da vida, a educação dos pais em relação aos seus filhos, até porque se transmite conhecimento, se transmite saber, né? Saber esse que é colocado em prática dentro dessa sociedade medieval. As leis humanas, ou ainda que são classificadas como leis positivas, na verdade elas são baseadas na lei natural, ou seja, tudo aquilo que serve de utilidade em relação à figura do homem. Então, na verdade, as leis humanas elas servem para auxiliar, para ajudar o ser humano dentro da sociedade, ou seja, tudo aquilo que é útil às ações humanas. E como essa lei permite com que as ações humanas façam com que o ser humano obedeçam às mesmas e torne-se um ser bom, um ser melhor para a sua sociedade e para si próprio. Né? E a terceira lei, que é a lei divina, é aquela lei que permite com que o ser humano, na condição de criatura, possa estabelecer o seu contato com o sobrenatural, ou seja, com o Criador. Né? Então, ou seja, na verdade, né, as bases ideológicas para que o homem possa fazer com que a sua alma seja imortal. Pessoal, o que é muito importante que vocês possam estar entendendo também nessa videoaula de hoje, mas que ela seja rapidinha, é que vocês possam perceber que a relação na concepção de Santo Agostinho entre Estado e Igreja, elas não vão se separar. Na verdade, a Igreja vai tutelar as ações do Estado por meio da teologia, por meio da filosofia. E o Estado vai tornar a Igreja, por meio dos dispositivos adotados, a instituição de caráter hegemônico no medievo. Então, eu, Estado, regulamento você, eu, Igreja, também regulamento, fundamento e auxilio as suas ações dentro da sociedade. Lembrando que, automaticamente, para que o ser humano pudesse se tornar um bom ser humano, pudesse ser um ser capaz de melhorar indo um pouco na percepção de São Tomás de Aquino, nessa peregrinação da vida terrena, é automaticamente o que, pessoal? Que ele possa obedecer, mas confrontar. Confrontar não é no sentido, por exemplo, de não aceitar, mas que ele possa colocar em prática as leis morais, leis que são adotadas também por outros homens. Porque, na verdade, nas leis morais também seriam reflexo das ações desse sobrenatural, dessa interferência divina. Então, na verdade, as leis que são dispostas dentro daquela forma de organização social, elas serviriam também como uma forma justificada pela Igreja de manter-se no quadro de condição dominante, de condição hegemônica e controlar ainda mais a população a partir da figura do seu Estado,
que tutela, dá sentido, significado para as suas ações. Pessoal, é muito importante que vocês também percebam, né, automaticamente que na concepção de São Tomás de Aquino, ele acredita que essas leis morais, elas também são reflexo da vontade do divino. Então percebam também que essas leis, elas automaticamente servem para justificar a ação do seu Criador em relação à sua criatura. E não somente isso, de tentar tornar o ser humano um ser que perceba que comete erros, mas que as suas transgressões, elas não podem afrontar a ordem natural da sociedade, mas elas têm que ajudar o ser humano a se chegar a um conhecimento pleno, a auxiliar o Estado, porque tanto o Estado e Igreja são formados por homens pensantes, que delegam conhecimento e são influenciados por uma ação divina. Tá ok, pessoal? Grande abraço.